pessoal, tudo jóia? Vou falar com todos vocês, mais um conteúdo aqui no canal, para a turma que se prepara para o exame da OAB, e a mensagem de hoje ela é direcionada aos constitucionalistas, tá? A turma que está estudando para a segunda fase, imbuídos aí no projeto de aprovação do exame de ordem. Pensando nisso, inclusive estava gravando agora há pouco aula aqui no Estratégia, o comportamento da FGV nas últimas provas de segunda fase. Se você quiser acertar uma questão ou algumas questões discursivas, pare para pensar um pouquinho junto comigo aqui em relação a como a FGV se comporta. Vou falar com todos vocês, mais um conteúdo aqui no canal, para a turma que se prepara para o exame da OAB, e a mensagem de hoje ela é direcionada aos constitucionalistas, tá? A turma que está estudando para a segunda fase, imbuídos aí no projeto de aprovação do exame de ordem. Pensando nisso, inclusive estava gravando agora há pouco aula aqui no Estratégia, o comportamento da FGV nas últimas provas de segunda fase. Se você quiser acertar uma questão ou algumas questões discursivas, pare para pensar um pouquinho junto comigo aqui em relação a como a FGV se comporta. No estudo do direito constitucional, nós temos dois temas clássicos que vão gerar a possibilidade de cobrança da FGV em questões discursivas. A gente tem regras de repartição de competência e processo legislativo. Esses dois assuntos, eles são tão importantes que vai e volta a FGV traz esses assuntos na hora da prova. E o histórico de incidência e de cobrança da FGV tem sido cada vez mais uma prova voltada, para as questões discursivas, cobrando repartição de competências, cobrando processo legislativo e trazendo a relação desses dois assuntos com os instrumentos processuais. Nós temos numa prova de segunda fase direito material e direito processual, a gente vai ter uma peça, 4 questões discursivas, mas dentro das questões discursivas ela vai cobrar na letra A direito material e na letra B ela vai cobrar direito processual. Na letra A, esses dois assuntos muito possivelmente estarão presentes. Ou é uma questão sobre repartição de competências, e nesse aspecto de repartição de competências a gente precisa ter uma atenção muito grande ao artigo 22 da nossa Constituição, que trata sobre a competência privativa da União para legislar sobre diversos assuntos, legislar sobre propaganda comercial, como a FGV já cobrou, legislar sobre regime de portos, legislar sobre recursos minerais, trânsito, transporte, legislar sobre direito processual. O tempo inteiro a FGV vai lá no artigo 22, bebe dessa fonte e monta um casinho prático. Na hora da prova, se você se deparar com uma questão dizendo que o Estado, que o município legislou sobre um certo assunto, pare e vá consultar o artigo 22 da Constituição. É através do exame do artigo 22 que você vai identificar, poxa, o Estado poderia legislar sobre esse assunto, o município poderia legislar sobre esse assunto. A gente tem nas regras de competência a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, legislar sobre transporte dentro do município, por exemplo, legislar sobre tráfego urbano, ordenamento territorial, mas, via de regra, quando a FGV monta um casinho prático dizendo que o Estado ou o município legislou sobre um tema, muito possivelmente ela está conduzindo você a examinar o artigo 22, porque no artigo 22 nós temos a competência que é privativa da União. Ela até pode ser delegada desde que tenhamos lei complementar editada pelo Congresso, mas via de regra, a questão não falar nada, a competência privativa é da União. E ela faz isso o tempo inteiro para que você possa demonstrar para a FGV que toda vez que eu tenho um Estado ou município legislando sobre uma regra de repartição de competência que é da União, eu tenho um vício formal, eu tenho uma inconstitucionalidade do ponto de vista formal, tá? Então você vai demonstrar isso dizendo, olha, aquela lei ela é inconstitucional sob aspecto formal, há um vício formal e viola o artigo 22 da Constituição. Então a letra A vai caminhar nesse sentido. E na letra B, o examinador ele já vai conectar esse assunto com as ações de controle. E aí ele vai perguntar, poxa, essa lei estadual, desrespeitando a Constituição Federal, cabe alguma medida de controle concentrado? Cabe a medida de controle. Se for uma lei estadual editada depois do seu parâmetro, a gente pode ter o cabimento de uma ADI. Se fosse o caso de uma lei municipal contestada em face da Constituição Federal, não cabe uma ADI, nós temos pelo princípio da subsidiariedade o cabimento de uma ADPF. Artigo 102, parágrafo 1º, artigo 1º da Lei 9882 e o princípio da subsidiariedade, artigo 4º, parágrafo 1º. Esse tipo de questão é batata, é comum, é o hábito da FGV. E ela vai fazer e continuar fazendo
fazendo isso o tempo inteiro. Mas ela pode montar uma outra questão também, não sobre regras de repartição de competência, mas sim sobre processo legislativo. E em se tratando de processo legislativo, muito cuidado com a iniciativa reservada do presidente da República. O artigo 61 da nossa Constituição, a partir lá do parágrafo 1º, vai trazer alguns temas que são de iniciativa do presidente apresentar o projeto de lei. Não é o presidente quem aprova, o presidente apresenta o projeto. É o que a doutrina chama de deflagrar o processo legislativo constitucional. É o presidente que, eu brinco em aula dizendo assim, olha, bota debaixo do braço, apresenta o projeto ao Congresso. E aí a FGV vai fazer essa questãozinha com vocês e dizendo, olha, o parlamentar apresentou um projeto de lei sobre remuneração dos servidores públicos, sobre fixação, modificação do efetivo das Forças Armadas, serviços públicos, matéria tributária, pessoal dos territórios federais, sobre temas dos militares, regime jurídico, aposentadoria, ou sobre o tema dos servidores públicos federais. Essas questões, elas passam pelo presidente da República. É o presidente quem apresenta esse projeto. Não pode um deputado ou senador apresentar um projeto de lei sobre esse assunto. Se isso acontecer, eu tenho um vício na apresentação desse projeto de lei. É um vício formal, um vício na iniciativa, né, sob aspecto subjetivo, e há uma inconstitucionalidade formal aqui. Então é uma questão também habitual da FGV cobrar esse tipo de raciocínio. Na letra A ela vai perguntar se há alguma incompatibilidade, você vai responder que sim, há vício formal, sob aspecto subjetivo. A competência, atribuição, né, nesse caso é do presidente apresentar um projeto de lei, o parlamentar não pode fazer isso. E na letra B ela vai de novo perguntar, existe alguma medida de controle concentrado a ser deflagrada ou a ser, por exemplo, ajuizada? E aí você vai trabalhar de novo o entendimento acerca do controle. Nesse caso, o projeto foi apresentado no âmbito do Congresso por um deputado federal, se for uma lei federal, diante da Constituição Federal, poderemos vir a ter uma DI. Agora, para apimentar um pouquinho mais, ela pode fazer o seguinte, ó, ela pode dizer que esse projeto está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado e foi apresentado por um deputado estadual. Vamos lembrar que regras do processo legislativo são de observância obrigatória no âmbito das constituições estaduais. Então, além do que eu apresentei aqui para vocês, pelo princípio da simetria, por se tratar de uma norma de reprodução obrigatória, em âmbito estadual, não pode o deputado estadual apresentar esse projeto. Quem tem que apresentar é o governador. E aí vocês ainda vão complementar a resposta dizendo, olha, em razão da simetria, a matéria deveria passar pelo governador. E aí na letra B, de novo, o entendimento acerca do controle de constitucionalidade. Então, fiquem ligados, é uma questão certa ou algumas questões que podem aparecer com base nesse mesmo raciocínio, ou sobre o tema de repartição de competências, ou sobre regras do processo legislativo. Um grande abraço, meus amigos, bons estudos. Valeu!